Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia investiga ataque hacker à companhia de trens em São Paulo. E Justiça manda a Prefeitura indenizar família por morte de mãe e filha em alagamento. Veja agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. A Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo sofreu um ataque cibernético. O Fábio Menegatti tem os detalhes para a gente. Boa noite, Fábio. Olá, boa noite, Leandro. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, essa invasão foi no dia 18 de dezembro, mas até agora o site, o aplicativo e a rede interna da CPTM ainda continuam inacessíveis aos usuários. A Divisão de Crimes da Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e já realiza buscas pelos criminosos. Mas a companhia garante que os sistemas relacionados à circulação dos trens e estações não foram afetados. Técnicos da CPTM e da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo trabalham para restaurar o site e também o aplicativo. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos afirma que reforçou o sistema de proteção de dados e também comunicou a invasão para a Autoridade Nacional de Proteção, que é vinculada à Presidência da República. Leandro. Vamos ficar de olho. Obrigado, Fábio. Boa noite. A Prefeitura de Belo Horizonte vai ter que indenizar uma família pela morte de mãe e filha que ficaram presas em uma inundação. A Eliane Moreira tem mais informações para a gente sobre essa decisão judicial. Boa noite, Eliane. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. A Justiça de Minas Gerais determinou que o município de Belo Horizonte e a Superintendência de Desenvolvimento paguem R$320 mil à família. Mãe e filha ficaram presas dentro de um carro em uma avenida na zona norte de Belo Horizonte durante uma inundação em 2018. Cristina Pereira Matos tinha 40 anos e a filha dela, Sofia Pereira, apenas 6 anos. A defesa das vítimas alegou que as mortes ocorreram por falhas no sistema de drenagem da região. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que ainda não foi notificada da decisão e que assim que for oficialmente comunicada, vai avaliar um eventual recurso. Leandro? História triste essa, né, Eliane? Obrigado, boa noite para você. O corpo do rei Pelé foi sepultado nessa terça em Santos, no litoral de São Paulo, depois de um velório que foi visitado por mais de 230 mil pessoas. A despedida ao rei do futebol se estendeu pela madrugada. Fãs de todas as idades, com camisas do Santos, da seleção brasileira, formaram filas na Vila Belmiro para homenagear Pelé. Pela manhã, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou em São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira para ir ao velório. Do aeroporto de Congonhas, ele foi de helicóptero até Santos. Lula chegou à Vila Belmiro por volta das 9 horas da manhã e conversou com a família de Pelé. A coisa mais fantástica é que o Pelé nunca ficou mascarado. O Pelé nunca ficou, de nariz empinado. O Pelé sempre foi um cidadão humilde, sempre conversou de igual para igual com todo mundo. Para o ex-jogador careca, o legado de Pelé não acaba. Não tem como comparar o rei. O rei foi completo, o rei é único. O ex-jogador Marcelinho Carioca também esteve no velório e deu apoio aos familiares do rei. Os portões da Vila Belmiro foram abertos às 10 da manhã de segunda-feira e só foram fechados às 10 da manhã de hoje. Nessas 24 horas, mais de 230 mil pessoas enfrentaram o calor e as filas que em alguns momentos passaram de 3 horas para se despedir do maior jogador da história do futebol. Perto do fechamento dos portões, muita gente correu para entrar no estádio a tempo de se despedir de Pelé. O último da fila foi seu Vanderlei, de 74 anos. Eu cheguei, achei que nem ia entrar, e quando eu vi que estava fechando, eu corri. Com exceção do ex-volante Mauro Silva, nenhum jogador da Copa que venceu o Tetra ou o Penta esteve na Vila Belmiro para o adeus a Pelé. Não houve presença também de atuais jogadores da seleção. No fim do velório, a família do rei se emocionou quando o caixão foi fechado. Ele é do mundo e hoje o mundo chora, né? Então choramos junto, mas também celebramos. Eu já chorei muito e com certeza vou chorar muito ainda. Mas é muita gratidão. Assim que deixou o estádio, o corpo de Pelé saiu em um cortejo pela cidade de Santos.
O cortejo pelas ruas de Santos durou mais de 3 horas. Os fãs de Pelé encontraram várias maneiras de homenagear o rei. Com o fim do velório, o caixão de Pelé foi levado para o caminhão dos bombeiros pela guarda de honra da Academia da Polícia Militar de São Paulo. O foguetório, como quando Santos entrava em campo, marcou o início do cortejo. Os vizinhos do estádio viram de camarote a última partida do Rei Pelé. Como escolta, além da polícia, a torcida jovem do Santos balançava bandeiras e cantava. Fez das ruas arquibancadas. A alguns quilômetros na orla da praia, Dona Janete e o marido, Carlos Alberto, se preparavam para a passagem do cortejo. Ele, agarrado à lembrança do único jogo que viu com Pelé em campo. Eu vi ele jogar uma vez. Aonde? Sim. Lá na vila? Aqui na vila. Raro, porque eu era muito pequeno ainda, né? Quando ele estava já terminando de jogar. Ela antecipando as emoções da despedida. Queremos dar o último adeus aqui ao nosso rei. Acho que as lágrimas vêm, com certeza. O José Barbosa testava o celular para registrar o momento histórico. Não vai falhar, não pode. Não pode. Muita expectativa, muita ansiedade, né? Fazer essa homenagem. Aos poucos, as pessoas foram chegando e a praia começou a se encher de camisas e bandeiras. As calçadas ficaram pequenas para a multidão, que também ocupou parte da pista. Nas janelas e varandas, mais homenagens. O caminhão dos bombeiros passava lentamente, ao contrário dos corações dos fãs que aceleravam. E as lágrimas vieram sem cerimônia. Lembra da Dona Janete? Não dá. É difícil. Não dá para resistir. É muito triste mesmo. A primeira parada foi em frente à casa da mãe de Pelé, Dona Celeste. Aos 100 anos, de cama, ela não viu o cortejo. Segundo informações, Dona Celeste teria sido informada ontem sobre a morte do filho pela irmã mais nova de Pelé, Maria Lúcia, de 78 anos. Depois de alguns minutos, o caminhão voltou a circular em direção ao cemitério. Emoção também do alto. Quem mora ou está passando temporada nos prédios da Orla de Santos teve uma visão privilegiada do cortejo de Pelé, na ida e na volta. O Milton reuniu amigos e parentes para a despedida. Santista desde pequeno, ele não viu o rei jogar, mas não esquece de um encontro casual num restaurante. A moça veio perguntar, vocês conhecem o Pelé? Eu falei, cara, quem não conhece? Vocês querem conversar com ele? Aí o Pelé se levantou, veio conversar com a gente, ele foi muito simpático. Mas o que leva as pessoas a se emocionar e a reverenciar um atleta que pendurou as chuteiras há quase 50 anos? A terapeuta Kátia tem uma opinião. É fruto de uma gratidão do brasileiro, né? Que o Pelé sempre foi um ícone. Quase 3 horas e meia depois de partir, o cortejo fez a segunda e última parada, o cemitério vertical. Nem o bombeiro conseguiu segurar a emoção. Para muita gente, a sensação é de que o rei foi só fazer uma viagem. Acho que Pelé não morre, né? Como muitos já falaram, é o Edson Arantes. Pelé vai continuar vivo para sempre. Se a gente juntar essas palavras com a mensagem deixada na areia da praia, dá para resumir o pensamento de milhões de brasileiros. Pelé, serás eterno. Verdade. Daqui a pouco a gente volta a falar do Rei Pelé. Agora vamos até Brasília, porque mais 11 ministros do novo governo tomaram posse nessa terça-feira. O Matheus Scavazini tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Leandro. Os novos ministros que foram indicados no dia 1º de janeiro vêm tomando posse ao longo dessa semana. O último a tomar posse nessa terça-feira foi o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho Marques. Ele é doutor em economia e já foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Também tomou posse o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o deputado Paulo Pimenta. O jornalista gaúcho é deputado federal há 20 anos. Mais cedo, tomaram posse o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Outros 7 ministros também tomaram posse nessa terça. Nesta quarta, estão previstas as posses do vice-presidente Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também de Marina Silva no Meio Ambiente. Leandro. Obrigado, Matheus. Daqui a pouco eu volto com mais informações aí de Brasília, tá? O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte,
foi o nome escolhido pelo Ministério de Minas e Energia para a presidência da Petrobras. O economista e advogado tem mais de 25 anos de trabalho na área de petróleo. Segundo fontes na estatal, o atual presidente, Caio Paes de Andrade, renunciou ao cargo agora à noite. Isso pode agilizar a posse do novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras. No segundo dia de gestão Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, o mercado financeiro continuou operando em queda. Haddad também teve um encontro com o embaixador argentino para discutir a criação de uma moeda única para os países da América do Sul. A ideia é criticada por economistas. A primeira reunião com a equipe de Haddad foi fechada. Não houve detalhamento do que foi discutido, mas foi durante uma transmissão na internet que o novo ministro da Fazenda fez declarações sobre o mau humor do mercado financeiro nos últimos dias. De acordo com as palavras dele, agora a ficha do mercado está caindo, com conhecimento sobre os números do governo anterior. Estava um clima de que a economia estava no rumo certo e esse clima está se desfazendo pela apresentação dos números do enorme rombo eleitoral deixado pelo Bolsonaro. O novo chefe da Fazenda também sinalizou que pretende discutir no Congresso em abril a reforma tributária. As medidas devem ser encaminhadas junto com a proposta fiscal, que irá substituir o teto de gastos. Pelo segundo dia seguido, os principais indicadores do mercado financeiro operaram em baixa. A bolsa fechou em queda de 2,08%. Um dos piores desempenhos foi das ações da Petrobras, uma perda de 2,5% no valor dos papéis da companhia, cerca de 8% em apenas 2 dias. O dólar encerrou o dia em alta de 1,72%, vendido a R$ 5,45. Também nesta terça, Haddad recebeu a visita de cortesia do embaixador da Argentina, Daniel Scioli. Um dos principais assuntos abordados foi a criação de uma moeda comum do Mercosul, com o objetivo de fortalecer o comércio entre os países do bloco comercial. Eso no significa que cada país no tenga su moneda, lo que significa una unidad para la integración y aumento del intercambio comercial en todo este bloque regional, que como dijo el presidente Lula, fortalecer el Mercosur, ampliar a la Unión Latinoamericana, es muy importante. Estes dois economistas são contra a criação de uma moeda comum do Mercosul. O que implica a criação de uma moeda única? Implica a criação de um banco central comum ao Mercosul. Então, todos os países do Mercosul estariam sujeitos à mesma política monetária. Então, o Brasil ele abre um precedente de ter que conversar com a Argentina, Paraguai e Uruguai para definir suas metas de juros, suas metas monetárias. Então, cria uma complexidade muito grande, porque é necessário haver uma união política, não só uma união econômica, para poder permitir a criação de uma moeda única. Isso seria bom para parceiros como Argentina e Venezuela, que estão super problemáticos, e outros países da América Latina, e seria ruim para o Brasil. Ou seja, nós estaríamos absorvendo problemas deles e não trazendo soluções. E isso daí, na verdade, também teria que passar pelos parlamentos dos países. Outra dificuldade que provavelmente no Brasil não passaria. O número de reclamações contra as companhias aéreas que operam no país aumentou no último ano. Depois de um compromisso de trabalho no Chile, Luciana se preparava para voltar ao Brasil. 1 hora depois do embarque, o voo foi cancelado. 8h30, o voo não saiu ainda. O motivo, segundo a empresa, problemas na aeronave. Foi o começo de uma saga no aeroporto, que durou nada menos do que 24 horas. Para ela, a pior lembrança da tão esperada viagem foi a total falta de comunicação. Mas não foi só isso. Foi bem conturbado, desde a emissão de um segundo bilhete até o retorno mesmo propriamente dito. Com fila de espera, algumas pessoas ficaram no aeroporto mesmo dormindo no chão. Houve um aumento de quase 30% nas reclamações contra companhias aéreas entre os meses de janeiro e novembro do ano passado. Entre as queixas mais frequentes estão o cancelamento de voos e a dificuldade para conseguir reembolso.
Hoje, nesta volta de feriado do Ano Novo, o movimento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi intenso. Houve 9 voos cancelados. Nos últimos 4 anos, quintuplicaram os registros de passageiros que enfrentam dificuldades para serem indenizados pelos transtornos causados por companhias aéreas. Esta advogada explica que o consumidor deve seguir 4 etapas: procurar os canais de atendimento das companhias aéreas, registrar queixa na ANAC, acionar o PROCON e entrar com uma ação na Justiça em até 2 anos. Ela também esclarece que o passageiro pode ser ressarcido pelo prejuízo material e também pelas consequências do atraso ou cancelamento. Se o consumidor gastou com o hotel e se hospedou em virtude do atraso superior a 4 horas ou cancelamento do voo, esses valores podem ser cobrados, sem prejuízo da cobrança de indenização por danos morais. Se eventualmente o consumidor perdeu um compromisso, isso pode ser justificado e isso pode fundamentar o pedido de indenização por danos morais. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que reforça com as companhias associadas o compromisso diário de oferecer o melhor serviço e atendimento e faz questão de ampliar o uso de canais digitais de comunicação com o consumidor. Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que usava fotos publicadas em redes sociais para reproduzir o rosto das vítimas em sistemas de reconhecimento facial e ter acesso a sites e aplicativos de bancos. Os policiais cumpriram 11 mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros diferentes da capital paulista. 3 pessoas foram presas. Carros e objetos de luxo também foram apreendidos. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam a internet para conseguir roubar dados e até a fisionomia das vítimas, para abrir contas ou até mesmo acessar os aplicativos de bancos. Para isso, eles pegavam fotos de rosto publicadas nas redes sociais. E com a ajuda de um aplicativo virtual, eles burlavam o sistema de reconhecimento facial, que é exigido em operações bancárias. Os chamados burladores de selfies são programas de computador em que os criminosos usam a foto de uma pessoa como se fosse uma máscara virtual, aplicada sobre o rosto deles. A partir desta montagem, conseguem mexer olhos, nariz, boca e pescoço, enganando os sistemas de cadastramento. Eles invadiam as contas, captavam recursos como com meio de empréstimo, faziam cartões de crédito, eles arrebentavam a conta da pessoa e muitas vezes a pessoa nem sabia que estava acontecendo isso com ela. Foi a partir do alerta de um banco que a polícia de São Paulo chegou à quadrilha especializada neste golpe. Analistas desconfiaram das fotos de 2 supostos clientes. Eles usavam uma blusa igual e tinham uma marca de tatuagem no pescoço. A montagem tinha sido feita pelo mesmo golpista. Dados de uma empresa de segurança e inteligência de dados virtuais, repassados com exclusividade para o Jornal da Record, mostram que em apenas 6 meses do ano passado, quase 3 milhões de golpes foram aplicados em todo o Brasil. 8% a mais que no ano anterior. O levantamento mostra ainda que os sistemas de segurança dos bancos conseguiram evitar fraudes digitais, que somariam 2 bilhões e 900 milhões de reais no mesmo período. Quanto maior for a digitalização da sociedade, principalmente em transações de pagamento, em transações digitais, a tendência é que os fraudadores também aumentem as suas tentativas. Por isso, a importância de se adotar, tanto as empresas quanto as pessoas, processos seguros para efetuar esse tipo de transação. Hoje, o crime de estelionato praticado pela internet é o crime que mais causa vítimas no momento. Vamos mudar um pouco de assunto. Os trabalhadores que escolheram receber o saque aniversário do Fundo de Garantia já podem começar a retirar o benefício. O Matheus Scavazini está de volta com a gente com os detalhes sobre isso. Oi, Matheus. Leandro, o acesso ao dinheiro já está liberado para os trabalhadores nascidos em janeiro. Os saques acontecem de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Aproximadamente 1.300.000 pessoas nascidas em janeiro já podem fazer a retirada. O benefício permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do FGTS anualmente, em troca de não receber parte do que tem direito, caso seja demitido sem justa causa.
Atualmente, quase 18 milhões de pessoas escolheram essa modalidade de saque. O dinheiro fica disponível por 3 meses e, caso não seja retirado, volta para a conta do FGTS do trabalhador. Leandro. Obrigado, Matheus. Bom descanso para você aí. Agora, olha essa, um aposentado da Grande São Paulo tenta provar na justiça que está vivo para voltar a receber o benefício. E essa não é a primeira vez que ele foi dado como morto pelo INSS. Era dia de receber a aposentadoria. E, como sempre, o seu Vitor, de 74 anos, foi até o banco consultar o saldo. Mas o dinheiro não estava na conta. No INSS, ele descobriu que o benefício foi bloqueado por causa da morte do segurado. Neste caso, dele mesmo. Agora, o mês que vem, eu não sei como que eu vou pagar a conta de água, luz, né? Que não cai dinheiro, começa a faltar as coisas em casa, onde eu vou tirar? O seu Vitor acredita que a suspensão do pagamento tem relação com uma história antiga e complicada. Um problema que já enfrentou com a Previdência. Mais de 20 anos atrás, quando ele entrou com o pedido de aposentadoria, o INSS negou o benefício. E, na época, o motivo alegado foi o mesmo, que o seu Vitor já tinha morrido. O INSS já pagava uma pensão por morte para a viúva de outro Vitor Amado. Não só o nome do segurado era o mesmo, o do pai e da mãe também. O seu Vitor teve que provar que estava vivo. Nunca teve uma explicação para tanta coincidência, mas começou a receber a aposentadoria. Foi assim por 10 anos, até o novo bloqueio. Faço prova de vida, voto, declaro imposto de renda. A advogada do Sindicato dos Aposentados diz que há outros casos de aposentadorias não concedidas ou bloqueadas porque o segurado tem o nome igual ao de outra pessoa e considera que a Previdência tem falhado na checagem das informações. E a falha pode ser sistêmica ou a falha pode ser humana. O robozinho foi lá, verificou só 2 ou 3 coisas e cancelou um benefício. E aí, quando foi para o ser humano, né, o servidor, verificar, convalidar aquele bloqueio, também não fez uma checagem mais ampla. Sobre o bloqueio do benefício do seu Vitor, o INSS disse que o processo está sendo analisado. Ele procurou um advogado e espera por uma solução o quanto antes. E como é que eu vou fazer? Trabalhar não dá mais. Eu não sei como que eu vou viver sem os benefícios, não. Voltamos a falar sobre o rei do futebol. O sepultamento de Pelé foi marcado por uma cerimônia reservada para familiares e amigos. O corpo do rei está em um cemitério vertical que fica perto da Vila Belmiro. O local foi escolhido pelo próprio Pelé. O som do trompete interrompeu o silêncio. Cássio toca o instrumento desde os 6 anos. Uma honra enorme poder estar aqui homenageando o rei do futebol, um dos maiores brasileiros da história. Enquanto o caixão com o rei Pelé era levado ao mausoléu, funcionários do cemitério registravam a cena histórica. Trabalho aqui há muitos anos, nunca vi tanta gente e tão emocionante como foi a chegada do corpo do Pelé. A cerimônia foi reservada apenas para a família e amigos próximos. 125 pessoas acompanharam. Pelé ficará nessa ala, construída especialmente para ele. Ele veio aqui visitar e falou, aqui vai ser o meu local, já escolhi o meu local do meu descanso eterno. O corpo foi sepultado em um lóculo, que é o nome dado ao jazigo suspenso. À imprensa foi permitido registrar imagens só da entrada, onde foram colocadas 2 estátuas douradas do ex-jogador. Em breve, o mausoléu deve ser aberto à visitação pública. O prédio, escolhido pelo próprio rei, é o maior cemitério vertical do mundo. Tem 14 andares e fica num morro, rodeado por natureza. O memorial fica no bairro Marapé, tradicional em Santos. Vizinhos se emocionaram com a despedida. Não imaginava que fosse dessa grandeza, dessa magnitude. Janaína é dona dessa floricultura há 1 ano. Ela produziu o arranjo encomendado pela Presidência da República para homenagear Pelé. E espera um movimento maior a partir de agora, que o rei está tão perto. Creio que os fãs eles vão querer sim prestar aquela última homenagem, deixar um carinho, né, fazer uma oração, para que o rei ele possa aí ter uma passagem tranquila e abençoada. Otávio acompanhou o velório e sepultamento. Ele é um dos netos do rei,
filho de Sandra, que travou uma batalha na justiça até ser reconhecida como filha de Pelé na década de 90. Ele contou que teve 2 encontros com o avô. O último foi semana passada, no hospital. O maior orgulho para mim chamar ele de avô, sendo o rei do futebol. Tenho certeza que daqui para frente é uma nova história com a família. E uma avenida que fica ao lado do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai receber um novo nome. Vai se chamar agora Avenida Rei Pelé. O Pedro Paulo Filho conta pra gente essa história ao vivo. Boa noite, Pedro. Pois é, Leandro, uma boa noite para você, boa noite a todos. E foram os cariocas que escolheram esse novo nome da Avenida Radial Oeste, que liga o centro à zona norte da cidade, isso por meio de uma votação nas redes sociais. O decreto da Prefeitura vai ser publicado na edição dessa quarta-feira do Diário Oficial. Em março do ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado aqui do Rio chegou a aprovar a mudança do nome do estádio do Maracanã de jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Mas esse projeto na época sofreu críticas, o Ministério Público pediu veto à medida e a Alerj acabou desistindo dessa mudança. Agora, quem passar aqui pelo Maracanã vai poder sempre se lembrar do maior jogador de futebol de todos os tempos, Leandro. Não dá para esquecer, né, Pedro? Morei pertinho aí, conheço bem. Um abraço para você. Vamos mudar de assunto. O governo do Japão anunciou que vai aumentar o financiamento de famílias com filhos que se mudarem da capital Tóquio para outras regiões. O novo valor é mais do que o triplo do que já é oferecido. A família que aceitar morar em regiões despovoadas vai receber o equivalente a R$40 mil por ano, por criança. O objetivo é incentivar as pessoas que criam filhos a se mudarem para áreas com taxas de natalidade em queda e populações envelhecidas. Nessa terça, o novo ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, foi até o complexo onde fica uma mesquita, em Jerusalém. A visita gerou uma crise diplomática e foi vista como uma provocação pelos palestinos. As autoridades israelenses disseram que Ben-Gvir ficou 15 minutos no local e obedeceu ao acordo que prevê que não muçulmanos podem visitar a mesquita desde que não realizem nenhum ato religioso. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano, de oposição ao presidente Joe Biden, assumiu o controle da Câmara dos Deputados. A sessão de abertura foi marcada pela indefinição da escolha do novo presidente da casa. A repórter Juliana Rios traz as informações. Essa é a primeira vez em 100 anos que o partido com maioria na Câmara não consegue eleger um presidente na primeira votação. O líder republicano Kevin McCarthy não recebeu a quantidade de votos necessária para ser eleito nas 3 rodadas do pleito. Segundo a legislação americana, 218 votos são necessários para que um novo presidente da casa seja escolhido. Depois do impasse, a sessão desta noite foi suspensa para permitir a articulação interna entre os integrantes do partido. Uma nova votação vai ser realizada nesta quarta-feira. De Orlando, Juliana Rios. Obrigado, Juliana. Ainda nos Estados Unidos, o ator Jeremy Renner se pronunciou pela primeira vez desde que sofreu um grave acidente na neve. Em uma rede social, o ator postou uma foto na cama do hospital em que aparece enfaixado. Na legenda escreveu: "Obrigado a todos pelas palavras gentis. Estou machucado demais agora para digitar, mas eu envio amor a todos vocês." Segundo o empresário do ator, Jeremy permanece em condição grave de saúde, mas estável. Ele sofreu um acidente no domingo, enquanto limpava a neve com uma máquina em Reno, no estado de Nevada. Jeremy ganhou fama internacional depois de interpretar no cinema o personagem Gavião Arqueiro. O Jornal da Record fica por aqui. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Muito obrigado pela sua companhia nesse plantão de Réveillon. Boa noite e a gente se vê.